as pessoas nos últimos dias. Como eles serão? Como eles se comportarão? O que eles defenderão? E em que acreditarão? Para responder a estas perguntas, precisamos olhar para a Bíblia agora. Sempre que há mal, e quando Deus está prestes a enviar julgamento sobre um lugar, Deus sempre toma providências para garantir que seus filhos estejam seguros e longe de sua ira. Por exemplo, em Gênesis, quando o mundo estava cheio de um grande mal, Deus separou Noé e sua família do resto da sociedade. E então, o seu julgamento veio à terra na forma de um dilúvio mundial. Veja Sodoma e Gomorra, um lugar cheio de grande maldade. Deus separou Ló e sua família do resto do povo de Sodoma e Gomorra, antes que seu julgamento chegasse, na forma de chuva de fogo e enxofre do céu. Quando os filhos de Israel estavam no Mar Vermelho, Deus separou as águas para eles atravessarem por um caminho seguro no meio do mar. No segundo em que ficaram seguros, as águas não se abriram mais, e o faraó e seu exército se afogaram. Em muitas ocasiões, Deus separou o seu povo daqueles que são ímpios. E então hoje quero mostrar a vocês 6 tipos de pessoas que vocês começarão a ver. E, talvez eu deva dizer, 6 tipos de pessoas que vocês estão vendo nestes últimos dias. Estou destacando essas pessoas porque chegará um tempo em que a profecia bíblica se cumprirá e Deus separará seus filhos daqueles que praticam a maldade. Agora, essas 6 categorias são: os enganadores, os adoradores de ídolos, os de coração frio e sem amor, os orgulhosos, os que são imorais e os que têm uma forma de piedade. Vamos falar sobre os enganadores. Nos últimos dias, você verá mais e mais pessoas, especialmente aqueles em posições de fama e autoridade dentro e fora da igreja. Você verá cada vez mais dessas pessoas pregando e ensinando mentiras com um toque de verdade. Isaías 5, versículo 20 diz: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Chegará um momento, e estamos vendo isso em alguns círculos hoje, onde alguns verão o mal, eles realizarão e farão o que é mal, mas chamarão isso de bom. Nos dias de hoje, realmente precisamos ter cuidado com o que consumimos. E com isso quero dizer que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo nos chama ao arrependimento. Mas alguns dos evangelhos baratos e açucarados que existem por aí dizem que você está perdoado, mas não o chamam ao arrependimento. Te chama de amado e fala da misericórdia de Deus, mas não te corrige. Não lhe diz para carregar sua cruz e crucificar sua carne. E é por isso que devemos ser tão cuidadosos. Os adoradores de ídolos. Nos tempos antigos, as pessoas costumavam fazer ídolos de madeiras, pedras, metais preciosos, e esculpiam estátuas. Hoje podemos não ter ídolos de bronze ou prata, mas os ídolos que temos tendem a ser invisíveis. Podemos construir ídolos com muita facilidade a partir de coisas que valorizamos muito. Nossas carreiras, nossos entes queridos, nossas crenças políticas, nossos pecados secretos. Todas essas coisas podem se tornar ídolos quando competem com Deus pela prioridade em nossas vidas. Muitas pessoas negligenciarão a Deus nos últimos dias por causa da idolatria, dos ídolos silenciosos, dos ídolos invisíveis, dos ídolos que só vivem nas partes mais profundas do coração. E então você precisa estar atento porque Deus é um Deus zeloso segundo a sua palavra. O terceiro tipo de pessoa que você começará a ver são aquelas de coração frio e sem amor. A Bíblia em 2 Timóteo 3, versículos 2 e 3 diz que os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, blasfemadores orgulhosos, desobedientes aos pais, caluniadores ingratos, profanos, sem amor e implacáveis, sem autocontrole, desprezadores brutais do bem. Dê uma olhada mais de perto neste versículo. As pessoas vão amar a si mesmas. As pessoas cuidarão apenas de si mesmas. Por quê? Porque eles são amantes do dinheiro. E há uma palavra independente que descreve como as pessoas serão, e essa palavra é desamorosa. As pessoas ficarão sem amor. Eles terão o coração frio. A primeira parte de 1 João 4, versículo 20 diz: e se alguém diz que eu amo a Deus e odeia seu irmão, ele é um mentiroso.
Um coração frio e desprovido de amor pelos outros desagrada a Deus. Cristo ordena que amemos uns aos outros como amamos a nós mesmos. Mas nos últimos dias haverá pessoas que deixarão de ser amorosas. As pessoas abrigarão amargura e ressentimento em relação a alguém, em vez de perdoar e amar. As pessoas escolherão a vingança em vez do amor. Eles escolherão a vingança em vez do amor e do perdão. As pessoas escolherão trair umas às outras em vez de amar umas às outras. Estes são os tipos de pessoas dos últimos dias. E o próximo grupo de pessoas será o orgulhoso. Agora, por causa da riqueza, da vaidade, da importância percebida, das conquistas profissionais, muitas pessoas ficarão orgulhosas nos últimos dias. E a primeira razão pela qual o orgulho é tão destrutivo é que ele rouba a glória de Deus. Você começa a olhar para si mesmo e para o que pode fazer em vez do Senhor. O segundo resultado destrutivo do orgulho é que ele fere aqueles que nos rodeiam. O orgulho se resume à comparação. Olhamos para os nossos vizinhos e pensamos que somos melhores que eles por causa da nossa situação na vida. Olhamos para o nosso cônjuge e acreditamos que somos melhores do que ele porque controlamos melhor os filhos. Olhamos para as pessoas na igreja e pensamos que somos melhores do que elas porque somos mais morais. Quando você pensa e vive dessa maneira, você encontra seu valor e valor em suas boas obras, e não em Jesus. E é exatamente aí que o diabo quer você. Ele quer que você olhe para qualquer um, menos para Jesus. O próximo grupo de pessoas são aqueles que são imorais. Esta Bíblia nos diz que nos últimos dias as pessoas serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E já estamos vendo isso. Acredito que o diabo tem trabalhado silenciosamente. Ele tem sido sutil e astuto, e o que ele fez? Ele usou entretenimento, usou música, usou mídia e tudo que está disponível. Para desmantelar os valores piedosos relativos ao sexo, o padrão da palavra de Deus é que o casamento seja honroso entre todos, e o leito imaculado. Mas o diabo perverteu isto e promoveu a fornicação na música, no cinema e na sociedade. Que o casamento seja honroso entre todos. Mas o diabo promoveu adultério e casos amorosos. Satanás construiu uma aceitação entre as pessoas de que o sexo fora do casamento não era mais um pecado. Meus amigos, vivemos numa época em que o pecado sexual foi normalizado pelo diabo. Esta é uma estratégia do inimigo que foi projetada para prendê-lo no pecado e, portanto, você deve ter certeza de que nunca será encontrado neste grupo de pessoas. A categoria final tem tudo a ver com pessoas que têm uma forma de piedade. Agora, o que é uma forma de piedade? Bem, tem tudo a ver com parecer cristão, parecer e vestir-se como cristão, mas no fundo do seu coração, com seus momentos privados. Você não está realmente se esforçando para ser como Cristo. Veja, há muito engano hoje. O entretenimento engana, parecendo bom quando há uma agenda maligna. A música engana. Parece bom, mas há uma agenda maligna por trás disso. Algumas igrejas estão enganando. Eles têm uma forma de piedade, mas há um mal sutil. Alguns pastores enganam, pois têm uma forma de piedade, mas suas vidas são completamente diferentes daquilo que pregam. Da mesma forma, há pessoas na igreja que parecem ser cristãos bons e fortes à primeira vista, mas Deus sabe que suas almas e seus corações, na verdade, estão longe dele. O que faz artes marciais treina e se aperfeiçoa para que quando for necessário seja capaz de proteger a si mesmo e aos outros. Os soldados e militares treinam em tempos de paz, para que, quando forem chamados, estejam prontos para servir a qualquer momento. O bombeiro ou paramédico treina e se prepara para que, quando a crise chegar, esteja preparado para responder. Como filhos de Deus, deveríamos ser da mesma forma. Não deveríamos esperar uma batalha para nos prepararmos, mas sim a Bíblia nos chama para estarmos sempre prontos. Então, quais são algumas maneiras pelas quais podemos permanecer no estado de prontidão? Como podemos evitar aquela declaração incômoda de culpa, vergonha e arrependimento? Como podemos evitar dizer algo como se eu tivesse mais tempo? Primeiro, devemos ter certeza de que nosso relacionamento com o Senhor é bom. Isso significa que não vivemos em pecado, não vivemos em rebelião ou desobediência, mas sim, vivemos sob a influência e liderança do Espírito Santo. É por isso que é tão importante orar sem cessar.
é importante meditar na palavra de Deus e mantê-la escondida no coração. Todas essas coisas beneficiam o seu relacionamento com o Senhor. Outra coisa que devemos fazer para permanecermos em estado de prontidão é realmente seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus disse em Mateus 7, versículo 21, "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Este não é apenas um versículo que você deveria conhecer, mas sim um versículo onde você faz algo sobre o que devemos realmente tentar seguir os ensinamentos de Jesus. Além de acreditar nele, a Bíblia diz que o diabo acredita. Os demônios acreditam, então acreditar não é o fim, mas o começo. A crença deve levar à ação. A crença deveria levar a marcar a cruz e seguir Jesus. A crença leva a uma mudança em sua vida. Se conseguirmos estar num estado de prontidão perpétua, devemos comprometer-nos a seguir o caminho de Jesus. E você vê, nosso Senhor sabe que ficaremos aquém. Ele sabe que não seremos capazes de cumprir seus mandamentos perfeitamente. Ele sabe que haverá dias em que teremos dificuldades. Haverá dias em que lutaremos contra a ansiedade, a preocupação e talvez a raiva. Deus sabe disso, e é aí que há graça. Quando você é verdadeiramente salvo, quando você se arrepende verdadeiramente, você descobre que existe uma tristeza segundo Deus. Quando você peca, não há prazer na prática do pecado, e por isso devemos nos comprometer a seguir o caminho da retidão e então receber a graça de Deus. Pelas nossas deficiências, e sejamos honestos, há muitos crentes que dizem Jesus, mas optam por não seguir os mandamentos de Cristo. Eles não querem amar o próximo como a si mesmos. Eles não querem virar a face e amar seus inimigos. Eles não querem cuidar dos menos afortunados entre eles. Eles querem fazer o que querem. Não deixe que isso seja você. Não deixe que seja você com um coração teimoso e duro. Não seja aquele que está dizendo Jesus, mas não seguindo Jesus. É assim que vivemos em estado de prontidão. É assim que evitamos a afirmação "se eu tivesse mais tempo". Você tem tempo. A hora é agora. É assim que você vive a vida sem arrependimentos e em plenitude. Siga Jesus. Siga aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Uma sala cheia de estudantes cristãos foi questionada: "Quantos de vocês acreditam em sinais e maravilhas?" Alguém disse rapidamente que depende de quem eles são: o diabo ou Jesus. O professor respondeu e disse: "Independentemente de quem seja, quantos de vocês acreditam que sinais e maravilhas podem acontecer?" Todas as mãos ficaram retas. Ele então perguntou: "Então você acredita que Jesus Cristo pode realizar sinais e maravilhas?" A turma estava de acordo. Sim, ele pode. Então o professor perguntou: "Você acredita que o diabo pode realizar sinais e prodígios?" Os alunos responderam hesitantemente, sem nenhuma convicção real sobre a resposta a esta pergunta. A maioria dos alunos levantou as mãos. Então o professor disse corajosamente: Mateus, capítulo 24. 24, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios para enganarem, se possível até os escolhidos. Veja, muitas pessoas acreditam que somente Jesus pode realizar grandes sinais e maravilhas. No entanto, isso também se aplica ao diabo. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E se você não tem o conhecimento que está na Bíblia, o conhecimento que revela como o diabo é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, então como você distinguirá a obra de Deus e a obra de Satanás? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10 diz que a vinda do iníquo é pela atividade de Satanás, com todo o poder e falsos sinais e prodígios, e com todo o engano perverso para aqueles que estão perecendo porque se recusam a amar a verdade e então seja salvo. Agora ouça isso com atenção: com todo o poder e falsos sinais e prodígios, e com todo engano perverso. Santos de Deus, há um grande mal entre nós. Esse mal é chamado de engano. Foi concebido pelo inimigo numa tentativa de nos enganar, de nos fazer acreditar que o mal é o bem. Portanto, a tarefa que todos os crentes têm em mãos é como distinguir o divino do diabólico. 1 João capítulo 4, versículo 1 a 3 diz:
Amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Através disso você conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do Anticristo. O que você ouviu que estava chegando agora já está no mundo. Então veja, se você quiser ver grandes sinais e maravilhas, teste os espíritos. Você pode estar se perguntando, bem, como exatamente faço para testar os espíritos? O que eu faço? Bem, a passagem das Escrituras que acabamos de ler diz nos versículos 2 e 3, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do Anticristo, que vocês ouviram que estava chegando e agora já está no mundo. Se esse espírito reconhece que Jesus Cristo veio em carne aqui na terra, morreu e ressuscitou, e agora está sentado à direita de Deus, então esse espírito vem de Deus. No entanto, se esse espírito diz qualquer outra coisa além de Jesus, a Bíblia diz que este é o espírito do Anticristo. Portanto, da próxima vez que você vir um pregador, um profeta ou qualquer pessoa realizando qualquer coisa sobrenatural, antes de bater palmas, antes de aceitar, antes de dizer qualquer coisa, ore para que o Espírito Santo lhe dê discernimento. E então espere. Espere para ver se esse ato glorificou Jesus Cristo como o Senhor. Antes de bater palmas, teste o Espírito para ver se ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Teste se esse milagre, essa cura, esse ato ou maravilha é realmente para a glória de Deus ou é para exaltar aquela pessoa. A glória e a honra estão sendo dadas a Deus ou o homem ou mulher no palco está dizendo olhe para mim. Posso fazer isso o dia todo. Precisamos testar os espíritos. E acredito que a maioria dos sinais e maravilhas do diabo se resumem a 4 objetivos principais: dinheiro, fama, prazer e poder. O diabo realizará sinais e maravilhas através de pessoas que são movidas por um destes objetivos. Primeiro, João capítulo 4, versículo 4 a 6 diz, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, pois maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, portanto falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos escuta. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então entenda que existem 2 espíritos em operação, o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro está no mundo. É o espírito do Anticristo, e a Bíblia diz claramente que eles falam do mundo e o mundo os ouve. No entanto, você e eu não somos do mundo. Como filhos de Deus, a Bíblia nos diz que os vencemos porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, teste os espíritos diante de você. Permita que alguém esteja diante de você como um homem ou mulher de Deus. Ore por sensibilidade. Ore para que o Espírito Santo guie na verdade, para que você não seja desviado. Existem pessoas de Deus por aí, pessoas que estão sendo poderosamente usadas pelo Senhor, de várias maneiras. Porém, há também aqueles enviados pelo diabo para criar confusão, para criar uma ilusão de verdade, quando na verdade é engano. Então eu encorajo você. Devemos ser um povo unido ao Espírito da verdade. Devemos ser um povo cheio do Espírito Santo. Devemos ser um povo que testa o Espírito. Devemos ser um povo governado pela verdade. Esse é Jesus Cristo. Embora vivamos neste mundo, não lutamos e não devemos travar as nossas batalhas como o mundo. Na verdade, as armas que temos à nossa disposição não são armas físicas. Mas observe como a Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus. É uma arma poderosa. Os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta, o Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Então eu encorajo vocês, povo de Deus, para confiar em Deus. Confie na palavra de Deus. Confie em suas promessas. E você terá a vitória. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.
Deixe o seu like. Compartilhe. Obrigado por nos ajudar a pregar a palavra de Deus.